Esse é o vídeo mais esperado do canal. Eu vou mostrar pra você hoje qual é o meu workflow de edição de mais de 1000 fotos de fotografia de corrida em menos de uma hora. Como eu faço isso muito rápido. Anteriormente, quando eu comecei na fotografia, eu demorava às vezes 2, 3, 4, 5 horas na edição. Hoje eu faço tudo muito rápido porque tempo é dinheiro. Se você sobe suas fotografias de corrida muito rápido, você sai na frente dos seus concorrentes e ganha dinheiro. Vamos lá. Então, se você quiser fazer algo rápido, fácil, eu vou te mostrar em 1 minuto como é que faz. Basicamente, você vai em importar, escolhe as fotos, vai na pasta, escolhe, seleciona tudo, você seleciona a foto que você quer importar e aperta importar. Eu já importei tudo, tá tudo aqui. Então simplesmente você vai em revelar, selecionou todas as fotos, aplica o filtro, seleciona tudo em Ctrl A e aperta sincronizar. Em sincronizar, ele vai colar todas as configurações. E pronto, você só vai em biblioteca de novo. Então basicamente você aperta em exportar. Exportar você escolhe onde você vai postar as fotos, guardar as fotos no caso. Vai renomear arquivo. Você escolhe o nome do lugar o nome do arquivo que você quer. Em configurações você escolhe as configurações, qualidade, espaço de cor, o tamanho, redimensiona e aperta exportar. Pronto, está editado suas fotos. É assim que você edita rápido, te ensinei em menos de 1 minuto como é que você faz. Se para você isso já é suficiente, já se inscreve no canal, já fecha o vídeo, obrigado. Se não é suficiente, eu vou te mostrar como é que faz passo a passo. Então fica aí. Mas se você quiser aprender desde o início detalhadamente, já se inscreve nesse canal, já aperta aqui embaixo no like, já comenta e já fala, eu quero aprender. E eu vou trazer mais vídeos pra você sobre esse tipo de assunto, porque eu vou entender que você tá gostando, que isso vai estar te agregando em alguma coisa. Então, eu tô te ajudando, você vai me ajudar. Então se inscreve aqui no canal e vamos juntos crescer. Vamos lá. Antes de tudo, você primeiro precisa ter o Lightroom no seu computador. O Lightroom é um aplicativo da Adobe. Você pode ir no site da Adobe, produtos, e vai lá e compra o produto. Cara, não baixa pirata, isso não é certo a se fazer, não é caro, é só apenas R$50 por mês. Esse vídeo não é patrocinado, então eu tô mostrando como eu faço. R$50 por mês você vai ganhar muito mais com isso. Então, ó, já baixa esse Lightroom aqui, compra, se cadastra e aí instala no seu computador. Basicamente, primeiro que você precisa fazer é importar as fotos. Aperta nas fotos, escolhe a pasta que você quer importar e seleciona as fotos que você vai importar, no caso, todas as fotos. No meu computador já está importado, você pode botar aqui miniaturas mínimas, porque aí você vai criar visualização suficiente para você editar ali e não vai pesar no seu Lightroom. E aperta importar. Importou, vai importar rapidamente e as fotos vão aparecer aqui. Então, para editar as fotos, você vai apertar em revelação. Em revelação, a foto vai estar no cru. Basicamente, você vai precisar criar um filtro. Eu vou excluir esse daqui que eu criei anteriormente. Vou mostrar para você como é que faz. Você está vendo aqui a foto do corredor. Eu vou escolher uma outra foto. Vou escolher essa foto aqui, porque é uma foto que está um pouquinho estourado. Então a gente consegue brincar um pouquinho mais nela. Então, para você criar o filtro, exposição você não mexe agora. Basicamente, exposição ele clareia ou escurece a foto. Isso é algo que a gente não quer por agora. Contraste. O contraste basicamente ele serve para aumentar ou reduzir as diferenças entre os claros e os escuros. Você consegue ver que se eu movo todo para baixo, ele perde esses claros. E se eu movo para muito alto, ele aumenta as partes escuras. Então, aqui eu gosto de com um pouquinho de contraste a foto. Algo em torno de 35, acho que tá o suficiente. Você vê que a foto já ficou um pouco mais... Acho que consigo botar lado a lado. Tá, pronto, consigo botar lado a lado aqui, você vai conseguir ver a diferença da foto. Então você pode ver que a foto já ficou com um pouquinho mais de escuros, né? Vamos lá, realce.
Basicamente, os realces, ou conhecido também como highlights, ele controla as áreas muito claras e evita estourar a foto. Então, como você pode ver que essa foto aqui ela já está um pouco estourada, e normalmente quando as fotos que estão ali de frente para o sol às vezes estouram um pouco. Se eu aumentar aqui, você pode ver que ele estoura bastante. Se eu diminuir aqui, você vê que já dá uma melhorada na foto. Mas ainda assim perdeu toda a claridade e não é isso que a gente quer. Então, eu seleciono aqui um pouquinho eu reduzo um pouquinho desses highlights, já que está de frente para o sol. Então você pode ver que a foto já deixou de ser estourada, já não está mais estourada como estava antes, porque estava de frente ao sol. Sombras. Basicamente as sombras, elas clareiam ou escurecem as áreas escuras, revelando mais os detalhes. Na foto de corrida, os detalhes são muito importantes. Então você quer adicionar mais detalhes. Se a gente reduzir aqui, você vê que a foto fica sem detalhe nenhum. Quando a gente bota muito, fica com muito detalhe, mas estoura. Porém, eu acho que os detalhes são importantes nas fotos de corrida. Então eu coloco aqui em torno de 80, 90. Agora a foto não tá legal, mas você vai ver que no futuro essa imagem aqui ela vai ficar com bastantes detalhes e vai ficar extremamente nítida. Os brancos eles definem os pontos mais claros da imagem. Então, nessa foto aqui, eu acredito que se a gente reduzir muitos brancos, ele perde também detalhe. Se eu adicionar aqui, ele estoura um pouquinho, mas eu acho que faz sentido ter bastante brancos nessa imagem, já que é uma imagem que os detalhes fazem diferença. Você pode ver aqui já na perna do corredor como é que já fica um pouco mais definido. E os pretos, eles definem mais os pontos escuros da imagem. Então, eu normalmente reduzo um pouquinho os pretos aqui para menos... Se a gente reduzir muito aqui, você pode ver que ele já dá uma melhorada na questão daquele estouro das imagens. Se eu botar muito, ele fica sem detalhe nenhum. Então, vamos reduzir um pouco aqui para menos 35. Menos 35. Então, eu acho que essa foto aqui ficou muito estourada. Então, a gente pode reduzir aqui um pouquinho os brancos, reduzir as sombras. Então você pode ver que a foto já ficou um pouquinho melhor e já ficou muito visual. Se a gente botar aqui uma do lado da outra, você pode ver que a foto já está mais nítida, já está mais viva, já tem um pouco mais de cores. Então é algo que faz bastante diferença na edição das fotos. Aqui na presença, eu gosto da foto um pouquinho mais clara. Então eu vou e adiciono um pouquinho mais de vibração. E aí você já pode ver que a foto já dá um aspecto mais vivo, já dá um aspecto mais colorido. E por último, eu adiciono nitidez. Por que adicionar nitidez? Porque, basicamente, a nitidez vai mostrar bastante os músculos dos corredores. E quando você está na fotografia de corrida, os músculos ou as definições de pele são as coisas que os corredores mais querem ver nas suas fotos. E aí, dependendo da foto, eu reduzo um pouquinho do ruído aqui, mas isso não vai ser tão necessário porque a foto vai ser para rede social, então tipo, no geral a foto já fica boa. Eu não adiciono muito redução de ruído, mas se você quiser adicionar, você pode ficar à vontade. Agora é o momento que você vai mexer ou não na cor. Se sua foto está muito azulada, eu acho que não vai ficar muito bonito. Eu gosto normalmente de puxar um pouquinho mais pro amarelo, porque aí vai corrigir o azul do chão e vai corrigir um pouco do azul do céu. Então eu adicionei aqui um pouquinho só de amarelo, só para dar uma equilibrada nas cores. E eu mexo um pouquinho aqui nas cores. Então eu gosto do amarelo mais amarelo. Um pouquinho só, não tanto, e o verde mais puxado para o amarelo. Então você consegue ver que o verde aqui das árvores já ficaram um pouco mais amarelados e aqui a grama também. Então isso você consegue diminuir um pouco da saturação do verde e deixa um pouco mais para o lado do amarelo, que querendo ou não, parece que a foto está um pouco mais natural, sem perder a coloração das árvores e das plantas. Então você consegue ter uma cor mais natural. Se a gente coloca aqui
uma do lado da outra, você consegue ver que a foto está extremamente mais colorida. Então fica muito mais bonito, muito mais vendível. O corredor vai olhar essa foto e vai dizer, nossa, é uma foto que vai chamar atenção, porque você tá num lugar onde é colorido, onde é vivo, onde tem sol. Obviamente, se você estiver num lugar onde não tem tanto sol, onde não tem tantas cores, não faz sentido utilizar esse tipo de edição. Você vai precisar diminuir um pouco mais as cores, deixar um pouco mais dark, eu diria, né? Dependendo de onde você esteja fotografando. Mas no geral, se você está fotografando num lugar onde tem sol, onde tem praia, onde tem calor, eu acho que esse é o ideal e pra mim é o que vendia bastante. Então, basicamente, criou a pré-definição. Você vem aqui, cria uma pré-definição, bota o nome, corrida, YouTube. Criei, apertei Enter, já tá aqui. Então agora o que você vai fazer? Você vai selecionar todas as fotos. Você vai dar um Ctrl A, já estão selecionadas as fotos. Deixa eu desselecionar aqui para você ver. Pronto, desselecionei. Então, você vai selecionar todas as fotos no Ctrl A e vai apertar na sua pré-definição. Depois disso, você vai aqui em sincronizar, apertou sincronizar e sincronizou. Pronto. Ele agora aqui vai aplicar em todas as fotos. Pronto, agora você tem todas as fotos já editadas e do jeito que você quer. Esse é o momento que você vai ajustar e excluir as fotos. Quando você tem aquelas fotos ruins, aquelas fotos cortadas, as fotos com muita iluminação, esse aqui é o momento que você vai ajustar. Essa foto aqui que a gente falou, tá ruim, vamos apagar ela. E assim você vai selecionar as fotos que estão melhores. Você não precisa excluir todas, mas as fotos que estão ruins você apaga. E aí a gente... Nossa, esse aqui tá ruim. Você já bati o olho aqui, já vi que tá ruim. E aí você vai selecionando as fotos e também vai ver como é que está a coloração e a luz das fotos. É nesse momento aqui que você vai verificar se o seu efeito ou o seu filtro tá bem nas fotos, de acordo com sua luz. Às vezes tá muito escuro, tá muito claro. Então é aqui nesse momento que você vai selecionar a exposição. Às vezes, sei lá, você encontrou uma foto aqui que está muito clara ou muito escura. Você vem aqui, diminui um pouquinho a exposição. Pronto, a foto já fica um pouco mais bonita. Então adiciona um pouco mais de exposição se estiver muito escuro. Nesse caso, você pode escolher adicionar ou diminuir aqui. Acho que com um pouquinho menos de exposição a foto fica melhor. Se você acha que todas as fotos deveriam estar com menos exposição, você vai em revelação. Nessa foto aqui está com menos 33 de exposição e você vai sincroniza novamente, selecionando Ctrl A, e ele vai aplicar um pouquinho menos de exposição em todas as fotos. Então, já que as fotos estavam muito claras, agora você escureceu um pouquinho as fotos, vai dar um aspecto melhor, já que estava de frente para a luz. Nessa aqui eu acredito que fosse melhor com um pouquinho mais de exposição, no 0 mesmo. Você consegue selecionar só as fotos que você deseja aplicar o filtro e sincroniza com aquelas fotos, adiciona um pouquinho mais de claridade só naquelas fotos que você acha que é necessário. Finalizou, vai em exportar. De exportar, você seleciona a pasta que você quer adicionar. Eu normalmente eu crio uma subpasta chamada Lightroom ou editada. Eu adiciono configuração personalizada para renomear as fotos. E aí eu coloco o nome da corrida do YouTube. E aí você bota a data da corrida e sequência. Adicionar sequência, você vem aqui, sequência e data, adiciona e inserir. E aí ele vai aparecer a sequência. Como eu já tenho aqui, vou deixar só uma, aperto concluído. Nas dimensões de imagem, normalmente as plataformas de corrida elas gostam das imagens redimensionadas já. Você seleciona a aresta longa, 3000 pixels, e a resolução você pode escolher aqui entre 300, 200, porque as fotos não precisam estarem tão grandes. Na qualidade aqui você também consegue diminuir um pouco para 70, eu acho que fica ideal. Mantém metadados, mantém tudo para manter, e aí você já cria uma pré-definição também aqui. A pré-definição aqui é plataforma de corrida. Então toda vez que você for fazer alguma corrida, você já vai ter aqui plataforma de corrida. Selecionou, só muda o nome e aperta exportar.
E aí ele vai... Obviamente você tem que selecionar todas as fotos, né? Eu não selecionei. É que ele vai exportar só as 6 fotos que eu tinha selecionado. Elas ficaram num tamanho de 1 mega, mais ou menos, 2 megas, que é suficiente para você subir, para você subir na plataforma. E elas ficaram na qualidade bem boa. Então você pode ver que é uma foto bem vendível que fica muito bom para adicionar às redes sociais. E é basicamente isso, o processo de edição. Depois renderizou tudo, só sobe lá na plataforma, já foi. As fotos estão prontas para serem vendidas. E aí o próximo passo vai ser identificar a foto. E normalmente eu uso identificação automática. Na plataforma eles já disponibilizam esse tipo de edição. E é isso. Depois disso é só vender. E é um processo rápido de edição de fotos. Normalmente eu consigo editar as fotos em uma hora e meia, mais ou menos, onde eu excluo as fotos ruins, eu seleciono as fotos que o grupo de iluminação, adiciono o filtro e subo as fotos. Normalmente, aqui a gente está editando 1000 fotos, mas normalmente dá para fazer isso com 10.000 fotos. Com 10.000 fotos é um pouco mais difícil de selecionar as fotos que estão ruins, mas ainda assim é possível fazer. A verdade é que ninguém te paga para demorar. Se você demora para entregar seus produtos, você vai acabar perdendo dinheiro. Hoje as empresas elas querem eficiência. Uma corrida acontece 6, 7, 8, 9 da manhã, meio-dia, 1, 2, 3 da tarde, 4, o evento já vai estar no ar, as pessoas já vão estar comprando as fotos delas. Porque se foi de manhã no evento, as pessoas correram. O que elas querem? Elas querem mostrar nas redes sociais que elas correram aquele evento. Então aquelas fotos não podem demorar para ficar pronta, porque elas querem postar com maior velocidade. Então, as fotos ficaram prontas, já faz o upload, já manda, já identifica e aí esteja pronto antes do evento iniciar. Porque se você não estiver pronto, você vai perder dinheiro. Então, trabalha com a maior eficiência para que as fotos estejam prontas antes do evento ser ativado. Então, para você conseguir que suas fotos estejam lá antes do evento ser ativado, você precisa automatizar ou diminuir seu esforço em relação à edição das fotos. Cara, meu computador não é bom, não consigo editar as fotos. Sobe sem edição. Já fotografa de uma forma que as fotos já fiquem boas. Faz aquela seleção rápida de tirar as fotos desfocadas, tirar a foto que cortou perna, cortou rosto. E aí, sobe do jeito que tá. Porque algumas pessoas também editam. Eu gosto de editar porque eu acredito que vende mais. Mas você pode decidir fazer seu workflow da forma que você acha que é interessante. A fotografia de corrida é intensidade. É intensidade para o corredor, é intensidade também para o fotógrafo e para a plataforma. Então você precisa ter essa intensidade. Se você quiser ganhar dinheiro, seja intenso na fotografia. Fotografe rápido, tenha um olho rápido, o dedo precisa ser rápido também para clicar. E no pós-corrida, após a edição das fotos, precisam também ser rápidas, você precisa entregar com velocidade. Porque é isso que as pessoas querem, é isso que as pessoas precisam. Se você quer vender muito, essa é a solução. Edita suas fotos, faz seu marketing na rede social, como eu falei no vídeo passado. Inclusive, vai lá no vídeo passado e vê como é que eu faço o marketing. E sobe as fotos, a partir disso você vai começar a vender e suas vendas vão começar a aumentarem e melhorarem. Foi assim que eu comecei a ficar entre os maiores vendedores de fotografia de corridas da minha cidade. Então eu tava sempre no topo, eu tava sempre um dos primeiros do ranking, mesmo com uma câmera que não me ajudava tanto, uma lente que não era tão clara, que não tinha um foco tão rápido, e mesmo assim eu estava lá no topo. Então, você não precisa ter equipamento caro, você não precisa ter uma mirrorless, uma lente 70-200 para conseguir boas fotos e para conseguir vender. Então, pega suas fotos, pega o que você tem, pega a sua câmera, vai pra rua, fotografa, edita suas fotos, faz o upload e faz o marketing. Acabou. Aprendeu como é que faz tudo isso? Suas vendas vão só escalar e aquele domingo e os seus domingos vão começar a ser mais produtivos e você vai começar a tirar bastante dinheiro por mês. Vai pagar mais do que muito emprego CLT. E foi o que aconteceu comigo. Aquele trabalho de fotografia de corrida me pagava muito mais do que meu trabalho de engenharia de uma empresa multinacional no Brasil. Então, se você quiser aprender como é que faz, se você quiser ficar entre os primeiros e começar a viver de fotografia, esse é o caminho que você deve seguir. E se esse vídeo te ajudou em alguma coisa,
Como eu falei, se inscreve aqui embaixo, ajuda esse canal a crescer, me ajuda a entender que você gosta desse tipo de conteúdo. Vai lá no meu Instagram, me segue, clica no meu link aqui embaixo, compra o e-book e assim todos vamos estar crescendo juntos, você com fotografia, eu te ensinando como é que faz, te oferecendo o melhor conteúdo e melhorando cada vez mais o que eu te apresento. Então, ó, já faz isso, se inscreve, não se esquece e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.